Na cidade de Campinas, São Paulo, trabalha uma psicóloga cristã chamada Doutora Marina que se especializou no tratamento de ansiedade e depressão. Durante seus 15 anos de prática clínica, ela observou um padrão preocupante. Muitos de seus pacientes cristãos chegavam ao consultório não apenas sofrendo de transtornos mentais diagnosticáveis, mas também carregando uma carga adicional de culpa por não conseguirem ter fé suficiente para superar seus problemas emocionais. O que mais chamava a atenção da doutora Marina era como muitos desses pacientes haviam internalizado mentiras sobre si mesmos, sobre Deus, e sobre suas circunstâncias, que alimentavam seus sofrimentos psicológicos. Frases como Deus deve estar me castigando, eu não sou digno de amor, nunca vou conseguir superar isso, e minha fé é fraca demais ecoavam repetidamente em suas sessões de terapia. A própria doutora Marina havia passado por uma luta similar anos atrás. Durante sua residência médica, ela desenvolveu síndrome do pânico após uma série de plantões exaustivos combinados com pressões pessoais intensas. Durante meses, ela foi atormentada por pensamentos invasivos de que estava perdendo o controle, que poderia fazer algo terrível, e que sua carreira estava arruinada. Mesmo sendo uma pessoa de fé, ela descobriu que conhecer verdades bíblicas intelectualmente não era suficiente para silenciar as vozes mentirosas em sua mente. A transformação começou quando ela percebeu que precisava aprender a guardar sua mente de forma mais intencional e estratégica. Eu conhecia versículos sobre paz e não temer, ela explica, mas não sabia como usar essa verdade como uma arma contra os pensamentos que me atormentavam. Tive que aprender que guardar a mente não é passivo, é uma guerra ativa que requer estratégia, disciplina, e o uso consciente da palavra de Deus. Doutora Marina desenvolveu o que ela chama de protocolo de renovação mental que combina princípios psicológicos sólidos com verdades bíblicas profundas. Ela ensina a seus pacientes a identificar padrões de pensamento destrutivos, a questionar a veracidade desses pensamentos usando a palavra de Deus como padrão, e a substituir conscientemente mentiras por verdades bíblicas específicas. Um dos casos mais marcantes foi o de uma jovem empresária que chegou ao consultório convencida de que era um fracasso total porque sua startup havia falido. Ela estava consumida por pensamentos de autodepreciação e vergonha paralisante. Através do processo terapêutico, ela aprendeu a identificar as mentiras específicas que estava acreditando: eu nunca vou conseguir nada na vida, todo mundo me vê como fracassada, e a combatê-las com verdades bíblicas específicas sobre sua identidade em Cristo e sobre como Deus usa até mesmo fracassos para nosso crescimento. O processo não foi rápido nem fácil, doutora Marina reconhece. Reestruturar padrões de pensamento arraigados leva tempo e repetição consciente. Mas quando meus pacientes aprendem a usar a verdade de Deus como filtro para seus pensamentos, a transformação é extraordinária. Eles não apenas experimentam alívio de sintomas, mas desenvolvem uma força mental que os protege contra futuros ataques. Hoje, doutora Marina treina outros profissionais de saúde mental cristãos e escreve sobre a integração entre psicologia baseada em evidências e princípios bíblicos. Sua abordagem demonstra que guardar a mente com a verdade de Deus não é apenas um conceito espiritual abstrato, mas uma prática concreta e eficaz que pode transformar vidas de forma mensurável e duradoura. A Bíblia reconhece que nossa mente é um campo de batalha onde forças espirituais opostas competem por influência. Paulo escreveu: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Embora essa batalha tenha dimensões que transcendem o puramente psicológico, ela se manifesta de forma muito real em nossos pensamentos, emoções e padrões mentais. O inimigo de nossas almas é chamado de pai da mentira porque sua estratégia principal é plantar falsidades em nossa mente que, quando acreditadas, nos levam ao desespero, medo, vergonha e separação de Deus. Essas mentiras frequentemente assumem a forma de pensamentos que parecem nossos próprios, mas que contradizem o caráter de Deus e suas promessas para nós. Algumas das mentiras mais comuns incluem: Deus não me ama realmente, eu cometi pecados demais para ser perdoado, nunca vou mudar, minha situação é impossível, eu não tenho valor, todo mundo é melhor que eu, e Deus me abandonou. Essas mentiras são frequentemente misturadas com elementos de verdade ou circunstâncias reais, o que as torna mais persuasivas e difíceis de identificar.
A batalha mental não é apenas individual, é também cultural. Vivemos em uma sociedade que promove valores e perspectivas que frequentemente contradizem verdades bíblicas. Mensagens sobre sucesso, valor pessoal, relacionamentos, moralidade e propósito de vida bombardeiam nossa mente diariamente através de mídia, redes sociais e interações culturais. Para guardar efetivamente nossa mente com a verdade de Deus, precisamos entender o papel poderoso que os pensamentos desempenham em nossa experiência emocional e comportamental. A psicologia cognitiva demonstrou que nossos pensamentos influenciam diretamente nossos sentimentos e ações. Pensamentos distorcidos ou falsos produzem emoções negativas e comportamentos destrutivos. A Bíblia ensina essa mesma verdade quando Provérbios declara: porque, como imaginou na sua alma, assim ele é. Nossos pensamentos habituais moldam nossa identidade, perspectiva e experiência de vida. Se regularmente pensamos pensamentos de medo, eventualmente nos tornamos pessoas ansiosas. Se habitualmente pensamos pensamentos de gratidão, desenvolvemos uma disposição grata. Isso significa que guardar nossa mente não é apenas sobre evitar pensamentos obviamente pecaminosos, mas sobre cultivar padrões de pensamento que se alinham com a verdade de Deus. É um processo ativo de escolher conscientemente em que vamos focar nossa atenção mental e que narrativas vamos permitir que dominem nossa vida interior. Jesus ensinou sobre isso quando disse: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que vemos mentalmente, as perspectivas que escolhemos, as verdades em que focamos, ilumina ou escurece toda a nossa experiência de vida. O primeiro passo para guardar nossa mente com a verdade de Deus é desenvolver autoconsciência sobre nossos padrões de pensamento habituais. Muitas pessoas vivem no piloto automático mental, permitindo que pensamentos corram sem supervisão consciente. Mas guardar a mente requer vigilância ativa e exame regular de nossa vida de pensamento. Alguns sinais de padrões de pensamento destrutivos incluem pensamentos repetitivos e obsessivos que nos deixam ansiosos, comparações constantes com outros que nos fazem sentir inadequados, ruminação sobre eventos passados que produz vergonha ou amargura, catastrofização sobre o futuro que gera medo paralisante, e autocrítica severa que mina nossa confiança e paz. Esses padrões frequentemente se tornam tão familiares que os aceitamos como verdadeiros sem questionamento. Mas o primeiro passo para a mudança é reconhecer que apenas porque pensamos algo não significa que seja verdadeiro. Nossos pensamentos podem ser influenciados por fatores como cansaço, estresse, trauma passado, ou influências espirituais negativas. Davi demonstrou essa autoconsciência quando escreveu: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Ele reconheceu que seus sentimentos de desânimo vinham de pensamentos específicos, e ele conscientemente escolheu redirecioná-los. Espera em Deus, porque ainda o louvarei pela salvação da sua presença. A verdade de Deus revelada nas Escrituras serve como padrão objetivo pelo qual podemos avaliar nossos pensamentos. Quando um pensamento surge em nossa mente, podemos perguntar: isso se alinha com o que Deus diz sobre mim, sobre ele, ou sobre minha situação? Se não se alinha, podemos escolher rejeitá-lo e substituí-lo por verdade bíblica. Isso requer conhecimento working da palavra de Deus. Não precisamos ser eruditos bíblicos, mas precisamos ter familiaridade suficiente com as Escrituras para reconhecer quando nossos pensamentos contradizem verdades divinas. É como ter um detector de mentiras interno calibrado pela palavra de Deus. Por exemplo, quando o pensamento Deus deve estar zangado comigo surge, podemos testá-lo contra versículos como nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e o amor de Deus é demonstrado para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se nossos pensamentos contradizem essas verdades claras, sabemos que precisamos rejeitá-los. Jesus demonstrou isso durante sua tentação no deserto quando respondeu a cada mentira de Satanás com está escrito. Ele usou a palavra de Deus como arma contra a decepção, estabelecendo o padrão que devemos seguir quando nossa própria mente é atacada por pensamentos falsos. Paulo instruiu os cristãos: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A renovação da mente não é passiva, é um processo ativo que requer esforço consciente e repetição intencional. É como reprogramar um computador, leva tempo, repetição e consistência.
A renovação ativa da mente envolve várias práticas específicas. Primeiro, é a memorização e meditação regular das Escrituras. Quando escondemos a palavra de Deus em nosso coração, ela se torna prontamente disponível para combater pensamentos falsos quando eles surgem. Davi escreveu: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Segundo, é a prática de substituição consciente de pensamentos. Quando identificamos um pensamento falso ou destrutivo, não é suficiente apenas rejeitá-lo, devemos substituí-lo ativamente por verdade bíblica específica. A mente não tolera vácuo, se não preenchermos o espaço com verdade, pensamentos negativos retornarão. Terceiro, é a criação de bibliotecas mentais de verdades bíblicas organizadas por temas. Por exemplo, ter versículos específicos prontos para combater ansiedade, outros para combater sentimentos de inadequação, outros para lembrar da fidelidade de Deus, e assim por diante. Guardar nossa mente com a verdade de Deus não é uma batalha que devemos lutar sozinhos. A comunidade cristã desempenha um papel vital em nos ajudar a identificar blind spots em nosso pensamento e em reforçar verdades bíblicas quando nossa própria perspectiva está distorcida. Amigos cristãos maduros podem servir como espelhos de verdade que refletem de volta para nós quem realmente somos em Cristo quando nossa própria autopercepção está distorcida. Eles podem nos lembrar de promessas bíblicas que esquecemos e nos ajudar a ver situações de perspectivas mais bíblicas. A adoração corporativa também desempenha um papel importante na renovação mental. Quando cantamos verdade sobre Deus, quando ouvimos Sua palavra proclamada, quando oramos juntos, estamos coletivamente enchendo nossa mente com verdade em vez de mentiras. É importante escolher cuidadosamente as vozes que permitimos ter influência em nossa vida. Se estivermos constantemente expostos a pessoas que falam negatividade, crítica, ou perspectivas que contradizem verdades bíblicas, isso afetará nossos próprios padrões de pensamento. Precisamos buscar intencionalmente influências que reforcem verdades de Deus. Para algumas pessoas, guardar a mente com a verdade de Deus é complicado por traumas passados ou feridas emocionais profundas que criaram padrões de pensamento profundamente arraigados. Nesses casos, pode ser necessário combinar verdade bíblica com ajuda profissional para processamento adequado de experiências traumáticas. Isso não indica falta de fé, indica sabedoria. Deus nos deu mentes complexas que podem ser feridas por experiências difíceis, e Ele também nos deu recursos humanos, como terapia competente, para ajudar no processo de cura. A verdade bíblica e a ajuda profissional não são mutuamente exclusivas, elas podem trabalhar juntas para a restauração integral. É importante reconhecer que alguns padrões de pensamento podem ter componentes biológicos, como no caso de transtornos de ansiedade ou depressão. Nesses casos, medicação apropriada pode ser um instrumento de graça que permite que a pessoa tenha capacidade mental clara para aplicar verdades bíblicas de forma eficaz. Guardar nossa mente com a verdade de Deus não é um projeto de uma única vez, mas uma vigilância de vida inteira. Paulo escreveu, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A palavra levando indica um processo contínuo e ativo, não um estado passivo. Isso significa desenvolver hábitos mentais saudáveis que se tornam nossa resposta padrão a pensamentos negativos. É como treinar um músculo, quanto mais praticamos, mais natural e automático se torna. Eventualmente, nossa primeira resposta a pensamentos falsos se torna automaticamente buscar verdade bíblica para combatê-los. A vigilância também significa estar atentos às influências externas que alimentam padrões de pensamento negativos. Isso pode incluir certas formas de mídia, relacionamentos tóxicos, ou ambientes que consistentemente produzem pensamentos destrutivos. Precisamos ser sábios sobre o que permitimos ter acesso regular à nossa mente. Jesus advertiu: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, demonstrando que guardar nossa mente requer vigilância ativa contra influências específicas que podem corromper nosso pensamento. É importante ter expectativas realistas sobre o processo de renovação mental. Padrões de pensamento que se desenvolveram ao longo de anos não mudam da noite para o dia. A transformação é geralmente gradual, requerindo paciência conosco mesmo e persistência na aplicação de verdades bíblicas. Haverá dias quando parecemos estar progredindo rapidamente e outros quando parecemos estar regredindo. Isso é normal e não indica fracasso.
Como qualquer processo de cura, a renovação mental tem altos e baixos, mas a trajetória geral deve ser em direção a maior liberdade e paz mental. O importante é não desistir durante os períodos difíceis. Paulo nos lembra, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A aplicação consistente da verdade de Deus à nossa vida de pensamento eventualmente produzirá frutos visíveis. Quando aprendemos efetivamente a guardar nossa mente com a verdade de Deus, os resultados são transformadores. Experimentamos maior paz mental, redução da ansiedade, aumento da confiança em Deus, maior resiliência diante de dificuldades, e uma capacidade crescente de responder às situações de forma bíblica em vez de meramente emocional. Também descobrimos maior liberdade para focar em coisas positivas e construtivas em vez de sermos constantemente distraídos por preocupações ou pensamentos negativos. Nossa energia mental é liberada para relacionamentos mais saudáveis, produtividade maior, e serviço mais eficaz aos outros. Paulo descreveu essa liberdade quando escreveu: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Como doutora Marina descobriu em sua própria jornada e vê repetidamente em seu trabalho com pacientes, guardar nossa mente com a verdade de Deus não é apenas um exercício espiritual abstrato, mas uma estratégia prática e poderosa para a saúde mental e bem-estar emocional. É um convite à liberdade que está disponível para qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho de renovação mental. A batalha pela mente é real, mas a vitória é possível. Através da aplicação consistente da verdade de Deus, da dependência do Espírito Santo, e às vezes com a ajuda de recursos humanos apropriados, podemos experimentar a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não precisamos ser vítimas de nossos pensamentos ou padrões mentais destrutivos. Podemos aprender a levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo e experimentar a liberdade mental que Cristo veio nos dar. A verdade tem poder para nos libertar, não apenas das consequências do pecado, mas também das mentiras que nos mantêm prisioneiros em nossa própria mente.